Aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui sobre a pedaleira que eu usei para fazer nesse show aí dos 127 anos da emancipação política de Leme, né? O festival Vozes da Estação. Esse show aí, é um show que eu fui convidado, até agradeço demais aqui, o Hernani, né? O pessoal da Tribo Mix e tal. E o município, né? Nós somos convidados, eu e o Lexotrio aí, com a participação luxuosa aí do meu amigo César Malinverne aí na guitarra. E nós somos convidados aí para fazer um pouco de blues aí, né? Para abrir o show aí do Hernan Tamanini e do Davi Tanganera, né? Aí eu quis fugir um pouco daquela sonoridade do overdrive, que eu já estou um pouco enjoado daquilo lá. Eu quis dar uma sonoridade mais diferente um pouco, então eu me socorri ao fuzz, né? Que é um negócio que eu tenho estudado. Confesso para vocês que ainda não entendi muito como funciona o fuzz. Ainda não é uma coisa que eu domino, mas lá deu certo. Eu tenho aqui, ó, então vou mostrar para vocês aqui a pedaleira, né? Eu usei aqui esse Big Muff, que ele tem uma mod que eu fiz aqui, né? Que é uma mod que acrescenta médios, né? Então a gente liga eu pedi para que o Edson, amigo meu, fizesse essa mod aqui para ele ter um pouco mais de médio. Porque os Big Muff de hoje eles não têm muito médio, eles são um pouco fletados e aqui eu consegui acrescentar uma média. Aí tem o Tube Screamer, né? Que esse aqui não sai da pedaleira por nada, já tem esse pedal faz mais de 25 anos. Uma distorção aqui que é o nosso amigo o Danamp Toxic Drive, um chorus que eu usei em uma música e o delay, né, o DD3 que eu usei. Então isso aqui foi a pedaleira que eu levei lá. Precisava de tanta coisa? Não. Talvez só o Big Muff e o Tube Screamer já fosse o bastante, né? Mas como tinha uma balada lá, só naquela música que eu usei chorus, que é uma balada que tem, que é Holy Mother, né? Holy Mother do Eric Clapton. Então, como eu fiz mais a base da música, né? Eu levei o chorus para usar nessa base. E o delay, que geralmente eu deixo ligado, ou ligo umas coisas estratégicas, um delay bem sutil. Como eu não fiz aquela ligação de 4 cabos, né? E então o delay não pintou muito. O certo seria ter feito a ligação de 4 cabos. Mas eu não tenho mais paciência de fazer aquilo não. Então eu liguei tudo na cara do ampli mesmo e foi. Às vezes na hora do solo eu ligava um pouquinho o delay, só para dar uma ambiênciazinha assim, só isso. Então, foi uma experiência bem legal. Eu tô gostando agora do Big Muff, né? Do Big Muff não, tô gostando de fuzz. Eu acho que com o fuzz eu consigo sair um pouco daquela sonoridade do overdrive, que para mim não tá rolando muito mais. É lógico que nós estamos falando de blues, de rock. Se fosse música pop, eu não usaria fuzz, né? Eu usaria um outro setup que eu tenho aqui, que qualquer hora nós vamos falar disso daí. Eu acredito naquela teoria minha, né, de que os pedais que você escolhe para pôr na sua pedaleira depende do seu repertório, né? É como se fosse um tempero, né? Se você vai fazer uma goiabada, você não vai colocar orégano no negócio, né? Então você vai colocar açúcar. Então a ideia eu vejo a pedaleira mais ou menos assim, conforme o seu repertório. Você deve escolher os pedais que você vai usar, né? Então eu uso muito pouco fuzz. Agora que eu estou começando a usar um pouquinho na praia do blues e do blues rock. É só isso. Na música pop, quando eu vou tocar música pop, eu não uso fuzz. Eu uso overdrive ou algumas distorções, mais para os anos 80. Não curto muito fazer música pop com distorções muito granuladas, como as distorções mais antigas e tal. Eu acredito mais para isso, eu acredito mais nas distorções dos anos 80 para frente, né? Então, é isso que eu faço. E para música pop eu não uso muito fuzz, né?
Então é assim, eu procuro nunca passar de 4 ou 5 pedais, porque mais do que isso, o timbre do instrumento vai ser comprometido, né? Você acaba não ouvindo mais o instrumento seu, né? Vai passando de um pedal, passa por outro, passa por outro, e o resultado lá na frente fica meio telefone sem fio, né? Você acaba, o que sai lá na frente acaba não sendo exatamente o som do seu timbre, do seu instrumento. Isso é uma coisa meio híbrida, né? Então eu não acredito em muitos pedais, não. Eu acho que cinco pedais aí no máximo aí já é o limite do limite, assim, né? Se eu pudesse diminuir isso aí, diminuiria mais ainda. Mas então é isso aí. Isso aí foi uma pincelada muito rápida aí a respeito da pedaleira que eu usei aí pro show de blues, né? Que eu tô tentando aí entrar no mundo do fuzz, né? E pesquisando, tentando entender como funciona e tal. Às vezes é legal, às vezes nem tanto, né? E sempre lembrando aqui que eu só uso mesmo se for um caso de blues, de rock, o rock mais visceral, alguma coisa assim, né? Mas para escapar um pouco da sonoridade do overdrive, distortion, que seja. E na área, na seara pop aí, eu vou mais de overdrive mesmo, uma distorção meio anos 80 e tal. Tentando tirar a mão um pouco para diminuir um pouco essas distorções aí, porque meu vídeo já anda meio cansado de muita distorção. Então, tentar ser um cara mais civilizado, né? Certinho? Então é isso aí. O amplificador que eu levo, que eu levei lá, ele não tinha um headroom muito grande, né? Então ele tem... Outro dia eu falei aqui que ele tem 3 canais, mas são 3, falei que era 4, mas acho que são 3 canais. Não, ele são 3 canais, mas ele tem um pré-ganho, né, que você pode acionar. E quando ele fica no limpo, no headroom dele, ele acaba não tendo muito volume, então você tem que acionar o pré-ganho dele. A não ser que você queira levar um booster limpo, né? Então o headroom dele acabou não sendo muito alto, né? Ele deu uma crunchada um pouco antes, então não tinha muito aquela sonoridade de som limpo, né? Porque é um Laney, né? Ele tem uma vertente mais britânica do que os Fender, né? Mas então é assim que funciona, né? Cada show é uma história, sei lá, cada repertório pede uma coisa. É assim que eu penso. Dá um pouco de trabalho, porque eu não consigo tocar de outro jeito, né? Eu não acredito assim que um som sirva para tudo. Eu acho que o som é a matéria-prima da música. E a mesma coisa de eu querer fazer, né? Um doce de banana usando outras frutas, né? Isso aí não existe, né? Para fazer doce de banana você tem que usar banana. Então, eu acho assim também. Cada música ela pede um tipo, uma sonoridade, uma matéria-prima, né? A matéria-prima da música é o som. Cada música ela pede uma matéria-prima. Eu vejo assim, né? E tem uns pedais que parece, Gilmour falava isso, tem alguns pedais, alguns instrumentos, parece que vem com a música colada neles, né? Então eu não vejo muito sentido em usar a mesma sonoridade para músicas diferentes. Eu não consigo. Talvez eu tenha escutado muita música na minha vida e as sonoridades são tantas que eu acabo tentando aplicar, né? Dependendo do meu astral. Às vezes né, no dia eu tô com um astral mais roqueiro, tô com um astral mais funk, um astral diferente, mais psicodélico. E aí eu acabo buscando essas sonoridades que estão mais me afetando naquele dia, né? Que estão me influenciando naquele dia. Então eu já estou consciente aí que é um trabalho que eu vou ter que ter sempre. E sempre que eu vou tocar essa coisa, monta uma pedaleira específica, troca um pedal ou outro e tal. Mas não por uma questão assim como é que eu vou dizer? É mais uma tentativa de achar a sonoridade que realmente tem mais a ver comigo naquele dia e tem mais a ver com o repertório que vai ser executado. E também às vezes tem a ver com os companheiros da sua banda, né? Conforme a forma dos seus amigos tocarem também influencia, né?
no seu jeito de abordar o instrumento. Uma abordagem mais serena, uma abordagem mais agressiva, uma abordagem mais econômica. Eu acredito nisso aí. E a gente está sempre quebrando a cabeça aí, não adianta, né? Não adianta querer escapar, fugir de mim mesmo, né? Não adianta isso. Então, é assim que eu penso e tenho pensado até hoje. E creio que fatalmente vou continuar pensando assim, nem sei fazer de outra forma. Então, beleza? Então, essa aí foi a pedaleira usada no show de blues, né? Que na verdade não foi aquele blues raiz, né? Aquele blues na sua essência. Foi um blues pop aí. Dentre alguns blues tem algumas coisas que mais pop e tal. Para não ficar uma coisa densa, porque depois já iria entrar o outro rapaz tocando um blues mais intenso, né? Então a gente precisa também entender que de repente é bom você dar um descanso para o ouvinte, né? Você toca uma coisa sabendo do estilo do outro que vai entrar, você tenta buscar um outro caminho para o show não ficar muito extenso, né? Vai ficar uma coisa, o mesmo assunto, de uma forma muito extensa, né? Levando a audiência aí a ficar enjoada disso aí. Então é assim que eu penso. Então você gostou aí, muito obrigado. Dá um joinha, assina o canal pra gente aí. Essa foi a pedaleira aí que foi usada no show. Valeu? Forte abraço aí, até a próxima.